Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar, já começou. Moradores da zona rural de diferentes regiões do país vão ter acesso ao sinal de telefonia 4G e internet de alta velocidade. O acordo foi assinado em Brasília. O projeto de expansão da conectividade vai ser viabilizado em assentamentos rurais e comunidades quilombolas e de povos tradicionais de diferentes regiões do Brasil. Fazem parte do Acordo de Cooperação Técnica os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e das Comunicações, além da Anatel e do INCRA. O projeto vai ser financiado com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O INCRA e o Ministério de Desenvolvimento Agrário vão mapear em até 120 dias as áreas de relevância da agricultura familiar que poderão ser contempladas com a medida. A pasta das comunicações e a Anatel vão atuar para ativar políticas de inclusão digital, promovendo ações de conectividade e acesso à rede de internet e telefonia móvel em áreas rurais. A justificativa do acordo de cooperação é diminuir a desigualdade digital no país. Uma chuva de granizo destruiu parte de uma lavoura em Rio Verde, Goiás. Cerca de 90% da produção foi perdida e a chuva pode prejudicar ainda mais a safra do milho. O Olávio ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Estava tudo indo bem. Com muitas chuvas e plantas bonitas, a expectativa era de uma colheita recorde. Ele já tinha até começado os trabalhos. Mas em questão de minutos, tudo mudou. Uma repentina chuva de granizo caiu sobre um talhão de 150 hectares, que estava todo plantado com soja. Nós tínhamos começado na ponta dele ali, tinha colhido lá um dia de serviço, uma produtividade alta, até surpreendendo a gente, que é uma área muito caprichada, uma área que eu jogo dejeto suíno, uma área de extrema fertilidade. A chuva de granizo foi bem rápida, durou cerca de 5 minutos, mas foi tempo suficiente para causar um grande prejuízo ao produtor. Ele estima que 90% da plantação tenha sido destruída. Uma chuva repentina, uma chuva de um lado que a gente nem esperava dela vir, que armou uma nuvem do lado contrário. Eu imaginei que não ia vir chuva e foi um negócio aí de 5 minutos de granizo. Foi granizo, a chuva mesmo era pouca, pinguinhos, era granizo e vento. Um dia após a chuva, o cenário na plantação é esse. Muitos grãos caídos ao chão. Alguns ainda continuam nos pés. Assim que o sol abrir na região, o produtor vai passar a colheitadeira na área, em uma tentativa de salvar um pouco dos grãos. Logo em seguida, ele iniciará a segunda safra com um plantio de milho. Mas o produtor já tem outra preocupação. Por conta da chuva, alguns dos grãos caídos já estão germinando, situação que pode atrapalhar esse plantio do milho. Essa aqui é uma área, assim, pequena, mas faz a diferença, né? Que na verdade essa área aqui é a melhor área que eu tenho, a área mais produtiva que eu tenho, que é a área aqui da sede, da porta, a gente cuida mais do que as outras áreas mais longe. Então a estimativa de prejuízo aí é muito grande. A gente estava fazendo uma contagem ali hoje, tem mais de 50 sacos por hectare no chão. O prejuízo do Olávio poderia ser maior. É que ele tem outras áreas plantadas com soja na fazenda. Essas não foram atingidas pela chuva de granizo. São mais 350 hectares. Ele espera, pelo menos, colher 60 sacas por hectare nessas áreas. O preço do ovo, alimento comum na casa dos brasileiros, registrou alta em fevereiro. Um cenário que deve se manter nos próximos meses. Saboroso, versátil e caro. Uma característica que o brasileiro está se acostumando cada vez mais a atribuir ao ovo. Isso porque o preço tem aumentado. Em alguns lugares, uma caixa com 30 unidades já chega a custar R$30. A ideia é começar a monitorar um pouco e reduzir a frequência de consumo até que tenha aí uma oportunidade de voltar a um valor mais plausível, né? Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a alta é explicada pela época do ano. Em todos os períodos pré-quaresma, o preço todo aumenta. As pessoas diminuem o consumo de carnes vermelhas, especialmente, e o ovo é um substituto que é muito utilizado pela população brasileira. Fatores que interferem do início ao fim do processo, como o aumento de 30% no custo do milho e de mais de 100% no preço das embalagens,
também influenciam no valor dos ovos nas prateleiras. Além disso, o grande calor que sofremos nos últimos meses, ele teve influência, sim, na diminuição de oferta de ovos, já que os animais acabam produzindo um pouco menos. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP apontam que na cidade Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, uma das maiores produtoras de ovos do Brasil, o preço atingiu o maior valor dos últimos 22 meses, quando começou a ser monitorado. Lá, uma caixa com 30 dúzias de ovos brancos está sendo vendida por mais de R$ 211. Em fevereiro do ano passado, o preço era de pouco mais de R$ 169. Em 2025, cada brasileiro deve consumir 272 ovos. São 40 a mais que a média mundial. Uma vinícola inaugurada em Bonito, Pernambuco, está atraindo centenas de pessoas a cada semana. Por meio do enoturismo, os visitantes passam a conhecer desde o cultivo da uva até a produção e degustação de vinhos. As uvas são deliciosas ao paladar e indispensáveis para a produção de vinho. No mundo existem mais de 10 mil variedades, das quais pouco mais de 1.000 são adequadas para a fabricação da bebida. Nesse vinhedo situado no município de Bonito, agreste de Pernambuco, são cultivadas 8 espécies importadas da Europa que foram escolhidas a dedo. A gente foi fazer a pesquisa das melhores cultivares nas regiões produtoras de vinho que têm se destacado, então a gente trouxe essas uvas para testar aqui. Então, qual a melhor uva em Portugal? Touriga Nacional, a gente tem aqui. Pinot Noir, da região da Borgonha, a gente tem aqui. A Malbec, uma que se adaptou e faz excelentes vinhos na Argentina, a gente tem aqui. Para uma boa produção, as uvas precisam de sol durante o dia e frio no período da noite. Depois de plantadas, só estão prontas para a colheita um ano depois. Desde que foi inaugurada há 2 meses, a Vinícola Tangará recebe quase 1.000 visitantes a cada mês. Quem chega aqui tem a oportunidade de conhecer desde o cultivo da uva até a produção de vinho. Receber esses visitantes tem sido muito agradável, essa troca, de informação, do porquê que a gente está aqui, porque a gente produz um bom vinho, porque a gente gosta de receber, então tem sido maravilhoso. Para a acomodação dos visitantes, esses bancos de madeira foram colocados de frente para uma reserva florestal conhecida como Mata da Chuva. O domo logo atrás oferece cardápios variados. O local está a 800 metros acima do nível do mar e 85 quilômetros da praia. A temperatura é baixa, o que torna o lugar ainda mais aconchegante. Primeiramente, eu digo que é um espaço contemplativo, porque a gente tem uma paisagem belíssima. Então, eles vêm aqui para aprender a respirar da forma correta, contemplar a natureza. E o vinho é oferecido na degustação para que eles possam apreciar o que está sendo feito com muito carinho para receber eles aqui na nossa vinícola. A qualidade final dos produtos é primordial, segundo Zier de França, que é sommelier e proprietária. A gente aqui prioriza a qualidade e não a quantidade, diferente de uma uva de mesa. Como aqui a uva é voltada para a produção de vinhos, então a gente faz um raleio porque compreendemos que é um dreno e isso tira características da planta para que a gente possa distribuir da melhor forma para menos cachos. Então concentra mais sabor, mais características para a produção de um bom vinho. A produção anual da Vinícola Tangará é de 15 mil garrafas que são consumidas pelos turistas de vários lugares. Uma bodega instalada nas dependências oferece 7 tipos de vinhos produzidos a partir das uvas cultivadas aqui, além de produtos regionais. Esse mês, mais 3 novos tipos de vinho serão introduzidos no cardápio. Todo o ambiente foi projetado com carinho e dedicação. Isso porque, apesar da importância que tem, a degustação de vinho é apenas uma desculpa para que o visitante desfrute o melhor da natureza. Preservar a Mata Atlântica, florestas, fauna e flora pode ajudar a diminuir os efeitos climáticos. É isso que o Parque Estadual da Lagoa do Açu, no Rio de Janeiro, está fazendo. A trilha na Restinga tem pouco mais de 1 quilômetro, mas quem faz tem a oportunidade de ver de perto as belezas do Parque Estadual Lagoa do Açu, que fica entre os municípios de Campos e São João da Barra, no litoral norte do estado do Rio.
A Jamile fez o passeio pela primeira vez. Achei muito legal, a gente aprendeu várias coisas diferentes. Tem várias espécies de planta que eu nunca tinha visto. Tinha a baunilha selvagem. A soltura dos animais silvestres, feita pelos guardas-parques, chamou a atenção da universitária. Também no final teve a soltura do ouriçozinho e do gambá de orelha preta, achei muito legal. A unidade de conservação foi criada com o objetivo de proteger as remanescentes de vegetação nativa da Mata Atlântica, como a restinga, o mangue e uma importante área alagada. Muitos que moram na região não conhecem essas belezas naturais. A Laura teve a oportunidade de ver pessoalmente o que só ouvia falar quando era criança. Eu achei maravilhosa. A gente tem noção, né, da restinga, a gente escuta desde criança no fundamental e afins, principalmente agora na faculdade a gente também escuta bastante, mas ver a transição de fato da zona rasteira para a zona arbórea, né, e de fato como isso é rápido, foi sensacional, foi de fato muito impactante. O Parque Estadual da Lagoa do Açu abriga diversas espécies da fauna e flora do Brasil. No caso das aves, já foram identificadas mais de 500 espécies. Só que deste total, 130 estão em alguma categoria ou estado de ameaça. Por isso, essas visitas acabam sendo muito importantes, como uma espécie também de educação ambiental. Essa trilha aqui ela é bem importante porque ela mostra todas as fases da restinga. Então, ela é uma trilha que a gente já vem usando com alunos e com a comunidade, porque ela ajuda muito a mostrar, né, como que funciona, como é que é uma trilha, o que ela pode apresentar, né? Os responsáveis pela área fazem plantio de mudas de espécies da restinga às margens da Lagoa do Açu. Muitas dessas mudas chegaram através de doações de ONGs. A iniciativa do projeto Ecotrilhas começou no ano passado. Quem quiser fazer a trilha ainda pode nesta temporada. O Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, né, firmou a parceria com o Pelag para disponibilizar o transporte, né, e fazer toda a organização dessa ecotrilha, que já tem desde o ano passado que a gente iniciou esse projeto, né, e deu continuidade. A Ecotrilha ajuda no incentivo à preservação do que ainda existe da Mata Atlântica no interior do estado do Rio. A natureza já é perfeita, então tudo que a gente precisa fazer é de fato preservar e conservar ela, porque ela já atua de forma perfeita sozinha, né? Ela consegue se regenerar muito bem. O Record News Rural tem acompanhado de perto os impactos das mudanças climáticas no campo. Produções são afetadas mundo afora, mas também aqui no Brasil. Vale lembrar que o que prejudica a área rural tem impacto direto nos preços e também na qualidade dos alimentos que chegam à mesa do consumidor. Mas o que é possível fazer para evitar as perdas, hein? Quem vai explicar tudo para a gente é o Gilberto Cunha, que é agrometeorologista da Embrapa. Bom dia, Gilberto. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Nós que agradecemos aí pela oportunidade. Gilberto, todo dia aqui no jornal a gente traz algum impacto do clima no campo, seja seca, queimada, chuva demais. A gente pode dizer que nós já vivenciamos uma emergência climática? Sem dúvida nenhuma, Kelly, principalmente ligado aos chamados eventos climáticos extremos, né, que é um sinal da mudança do clima global, é uma consequência, um reflexo do aquecimento global. Nós temos vistos no mundo inteiro espalhados secas extremas, enchentes, tempestades severas, incêndios florestais, um cardápio aí de grandes desastres naturais. O Brasil também tem os seus, em alguns lugares do mundo com maior intensidade, mas não podemos ignorar aí que o Brasil também tem sentido, sim, o impacto dos extremos climáticos, e, em particular, lamentavelmente, mais uma vez, o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, nesse momento, passa por um momento muito delicado, muito sensível, com uma estiagem que tem se prolongado e que já são perceptíveis aí os problemas, os danos na agricultura. Hoje eu diria que 2 estados brasileiros que estão sofrendo o efeito, principalmente
das estiagens são Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul na soja. Então, alguns estados mais, outros menos. Essa cultura aí ainda está com bom potencial em Santa Catarina, Paraná, e até mesmo com ótimas condições no centro do país, Goiás, Minas, Bahia. Então, são regiões que as grandes lavouras de soja, neste momento, indicam que teremos um bom rendimento. Lamentavelmente, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, alguns locais do Paraná, já há indícios de perdas consolidadas. Pois é, mas será que o clima, ele pode atrapalhar essa estimativa de safra recorde de grãos? Qual que é a sua avaliação? Bom, a safra gaúcha já atrapalhou, né? A própria Conab já que estimava acima de 20 milhões de toneladas de soja no mais recente boletim de meados agora de fevereiro, já baixou aí a safra para arredor um pouco mais de 18 milhões de toneladas. Então já são quebras inevitáveis. Os levantamentos de consultorias privadas também indicam, né? Principalmente Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, com uma quantidade menor do que se esperava em termos de soja. Mas isso, a safra brasileira acabará sendo compensada pelo bom desempenho que se observa em Mato Grosso, em Goiás, em Minas Gerais, Bahia especialmente, até mesmo no Piauí, Maranhão, então Pará, todos são estados produtores, né? Hoje se produz soja desde o extremo sul do Brasil até o hemisfério norte, no Amapá, né? Tem uma parte acima do hemisfério norte, mesmo no Brasil. Então, haverá sim uma compensação. A safra de milho no sul foi boa, mas a safra de soja, em especial Rio Grande do Sul, não é só soja, também outras culturas sofreram e estão sofrendo até abastecimento urbano, abastecimento de água para animais. Então, indubitavelmente, nesse começo de 2025, o clima deixará impactos. Causará um grande impacto negativo na safra brasileira de grãos? Não, a princípio, porque haverá compensação aí de outros estados produtores. Agora, de uma forma geral, Gilberto, você comentou a questão da água, né? O investimento, por exemplo, em irrigação, como é que a gente poderia enfrentar a questão da seca? A gente está preparado para ampliar, de acordo com as mudanças climáticas, né, o nosso investimento em irrigação? Bom, já existem políticas públicas no sul do Brasil estimando, mas nós temos que considerar que, mesmo nos anos de estiagem, em momentos como esse, há muitos pivôs, muitos equipamentos de irrigação parados por falta de água. Então, a irrigação, sim, é uma solução parcial, né? Não para toda a área. O tamanho da área agrícola no Brasil é enorme, então não devemos pensar que tudo será irrigado, até mesmo no Rio Grande do Sul. Só o Rio Grande do Sul em soja planta ao redor um pouco mais de 6,5 milhões de hectares. Não temos água nem energia para toda essa área, mas sim, irrigação é uma das soluções parciais, né? Mas eu diria que a melhor maneira de convivência com esses períodos de estiagem numa região úmida, como é o caso do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e até mesmo Mato Grosso do Sul, é melhorar os nossos sistemas de produção, melhorar a nossa capacidade de aumentar o armazenamento das águas das chuvas, né, quando cai no próprio solo. No Rio Grande do Sul, mesmo, pouco menos de 2 meses, em dezembro, choveu mais de 200 milímetros, né, no mês de dezembro. Então, foi uma boa quantidade de chuva e pouco mais de um mês sem chuvas, ou de poucas chuvas, ou de chuvas irregulares, nós já estamos acusando o problema, o dano por estiagem. Então, sem dúvida nenhuma, irrigação é uma boa prática, né? Mas há outras práticas que eu me refiro é melhorar a capacidade de armazenamento da água de solo, aumentando o teor de matéria orgânica dos solos, sistematizando as áreas para que as águas das chuvas, quando caem, não escorram para fora das áreas das lavouras, e melhorar a capacidade das plantas cultivadas aprofundarem o seu sistema radicular, de buscarem águas em camadas mais profundas do solo. Isso se consegue com bom manejo de solo, mas é evidente que isso não se constrói, esse perfil, esse padrão de solo na véspera de uma safra.
Isso é um processo que demanda alguns anos, 3, 4, 5 anos de rotação de culturas, de uso de espécies, de famílias de plantas diferentes, enfim, bom manejo de cultura para a construção, sim, de uma melhor resiliência, porque não podemos ignorar os novos cenários de mudanças do clima global, essa variabilidade extrema do padrão climático, mesmo no Brasil, tende a ser mais extensa e mais frequente. Então, devemos, sim, criar a nossa capacidade de adaptação, de convivência com essa nova característica do clima. Ou seja, irrigação, guardar lá a água da chuva, fazer um novo gerenciamento da propriedade de olho com as mudanças climáticas, para a gente evitar prejuízo, né? Agora, é um desafio grande. O produtor brasileiro já está atento a tudo isso? É preciso mais informação? É preciso mudar algumas práticas no campo? Qual é a sua análise? Bom, o produtor brasileiro, ele está ciente porque ele é o primeiro que sente esse drama. Ele vivencia nos seus investimentos, nas suas propriedades, nos seus animais, nas suas plantas. É o que mais sente no prejuízo. Mas, ao mesmo tempo, o produtor e nós mesmos, a sociedade, de maneira geral, esquecemos muito rápido os acontecimentos extremos. Assim que eles acabam e vem um período diferente, de uma condição mais normal, a nossa tendência é esquecer como se aquilo não voltasse a acontecer. E quase sempre se repete. O Rio Grande do Sul, nos últimos 5 anos, de 2020 para cá, praticamente todos os anos conviveu com algum desastre climático, ou chuvas excessivas, né, no ano passado, no outono do ano passado, causou destruição de cidades inteiras, de lavouras inteiras, e neste momento, 7 meses, pouco mais de 7 meses depois, convivendo com estiagem. Então, sim, existe essa consciência, né? Nós devemos criar duas coisas: a cultura da convivência com essa condição climática, e deveremos investir mais no Brasil no movimento da seguridade rural, seja ela pública e privada. Os investimentos vultosos que são feitos na agricultura brasileira, sejam eles privados, do próprio produtor, ou públicos com os financiamentos, exigem que se amplie, se crie a cultura de usarmos mais seguro rural. Seguro rural, seja público ou privado, ainda é mais usado no sul do Brasil, mas também em outras partes do país, né? Se hoje as condições da lavoura de soja estão boas no centro-oeste, na região sudeste, há um ano atrás era outra condição. Os problemas de irregularidade de chuvas, o atraso na própria semeadura da soja, pelo atraso da estação das chuvas ali em outubro do ano passado, acabou ocasionando problemas, dificuldade nas safras de verão e na segunda safra no centro-oeste. Esse ano a situação está bem diferente, mas o sul do Brasil convive. Então, são duas coisas: bom manejo de cultura, né, com uso de práticas que permitam a criação dessa resiliência, dessa capacidade de suportar com tecnologia de manejo. Irrigação é uma delas, né, os extremos do clima, e, paralelamente, a indústria do seguro rural, ampliarmos a adoção de instrumentos, sejam públicos ou privados, que assegurem, que garantam os investimentos públicos e privados na agricultura. Gilberto, a Embrapa é fundamental, né? A gente mostra aqui várias iniciativas, como, por exemplo, lançamento de novas variedades mais resistentes ao calor e à seca, né? Mas de que forma a Embrapa tem contribuído e pode contribuir ainda mais com os produtores nesse momento de mudança climática? Bom, a Embrapa, assim como os outros institutos de ciência e tecnologia, públicos e privados no Brasil, tem na sua carteira de projetos de pesquisa bem presente a necessidade, seja do desenvolvimento de cultivares, de novas plantas mais tolerantes ao déficit e ao calor, e isso é um programa. A Embrapa Trigo tem programas nesse sentido, a Embrapa Soja, com a criação da chamada soja inteligente ou tolerante à seca, né? Na configuração de sistemas de produção
que melhor armazenem água no solo. Tudo isso as unidades da Embrapa, que são espalhadas por todo o território nacional, estão trabalhando. É evidente que isso não é um processo simples, porque não é um único gene, né? As pessoas, de forma mais simplista, bom, isso se resolve com a biotecnologia, com os organismos geneticamente modificados, com técnicas genéticas avançadas de reescritura de genomas. Tudo isso, as pessoas, sim, são tecnologias passíveis de emprego, mas não são simples e nem fáceis, né? Portanto, há muito investimento, tanto público quanto privado, nessa busca de novas plantas com melhor adaptação à nova ordem climática e cada vez mais ser necessária. A Embrapa tem isso presente, está trabalhando nos seus programas de melhoramento genético, visando a criação de cultivares resistentes, especialmente à seca e ao calor, e na configuração, na construção de modelos, de sistemas de produção que permitam a exploração dos nossos campos 365 dias por ano com plantas vivas cultivadas. Então, esse é o desafio, a intensificação sustentável, o uso da terra de forma mais intensiva. E o Brasil, ele tem essa capacidade. Nós somos, entre aspas, isso, né, aquinhoados aí por uma condição ambiente que permite a exploração econômica na agricultura desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Todos os anos, todos os dias, nós não temos uma estação extrema que não permita o uso com a agricultura. A exemplo dos países de latitudes mais elevadas, enfim, que tem invernos rigorosos, né? Nós temos a estação das secas, né, no centro do país, mas mesmo assim muito bem explorada, né, com culturas irrigadas. O Cerrado Brasileiro, que é uma região que possui entre abril e setembro um período de pouca chuva, em alguns locais até nenhuma chuva, ele é muito bem explorado com agricultura irrigada, seja com cultivo, com próprias plantas de lavoura, seja com as HFs, aí, com hortaliças, fruteiras aí, de grande valor agregado. Então, nós podemos e devemos, sim, explorar intensivamente as nossas áreas hoje já consolidadas com a agricultura. E a pesquisa brasileira, pública, privada, federal, estadual, tem consciência disso e tem investido nessa busca. Ciência e tecnologia é fundamental. Gilberto, gostei demais da nossa entrevista. Quanto aprendizado, quanto informação importante. Muito obrigada, um abraço para você, um bom dia, inclusive para toda a equipe da Embrapa também. Nós que agradecemos e a Embrapa fica à disposição. Obrigada mais uma vez, estamos sempre de portas abertas. E o Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!